Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus esta parábola a alguns que se tinham a si mesmo em conta de justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: graças vos dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, como os ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, ficando de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sede propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e aquele não. Porque o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caros fiéis, felicito as pessoas que vêm na missa das 10, porque é a missa principal, é a missa que é cantada em gregoriano. São Pedro dizia: quero que meu povo reze na beleza. Agora é bom aprender um pouquinho, pode cantar junto com os monges, ao menos as peças mais fáceis, porque é do desejo da Santa Igreja que os fiéis também cantem. Quem canta, diz Santo Agostinho, reza 2 vezes. Então é um grande bem. O Evangelho de hoje nos indica essa diferença entre 2 homens. Os 2 homens estão em nós, que todos nós temos duas descendências. Nós descendemos de Adão e, quanto a isso, temos as marcas, as feridas do pecado original, e descendemos de Nosso Senhor, que é o segundo Adão. Esses 2 homens estão em luta dentro de nós. Dentro de nós existe um fariseu e existe um publicano. Existe um discípulo de Nosso Senhor, existe alguém que tenta destruir a obra de Nosso Senhor. Vejamos então alguns aspectos dessa diferença. São Bernardo fez uma bela descrição, muito profunda, muito útil de conhecer, que são os graus do orgulho. Ele põe como primeiro grau a curiosidade. De fato, o fariseu, ele vai à igreja para rezar, e o que ele faz? Ele fica olhando para trás, já que ele diz que ele não é como os outros homens, e nem como esse publicano, diz ele. Ele olha o publicano, já que ele diz: não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. O publicano estava no fundo da igreja. Então, os monges têm uma regra, um costume, que é não olhar para o lado dos fiéis. Por quê? Porque há uma grande diferença entre a curiosidade e o recolhimento. O recolhimento, o mundo moderno nos tira do recolhimento de uma maneira cada vez mais intensiva. Quanta gente não vai à missa no domingo, isso mesmo já antes da missa nova, e quantos preferem aquilo que está longe da contemplação. O que é a vida contemplação, senão uma vida em que a gente direciona a atenção da alma para as coisas eternas, para as coisas que realmente merecem todo o nosso amor, ou seja, Deus. Deus, Nossa Senhora, os seus santos, Nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o objeto da nossa atenção principal. Para isso que existe a vida contemplativa. A vida contemplativa não é outra coisa do que uma recusa das coisas que seriam de mera curiosidade para se voltar, para se fixar naquelas coisas que têm um valor de eternidade. E o fariseu, o fariseu não está recolhido. Ele não está recolhido, ele vai à igreja, mas sua atenção não está em Deus. O anticristo será assim também. O anticristo terá, a sua atenção não estará para Deus.
E São Bernardo, ao mostrar os graus do orgulho, os últimos são a liberdade de pecar e o último, o esquecimento de Deus. Então, de um lado, você tem o recolhimento. São Bento bota o primeiro grau, viver, né? Guardar sempre a presença de Deus. E então, o primeiro grau da humildade. O primeiro grau da humildade, presença de Deus. E São Bernardo bota os graus do orgulho, e o último grau vai ser o oposto ao primeiro da humildade. Vai ser o esquecimento de Deus. O esquecimento de Deus já começa com a curiosidade. São Pedro diz que a curiosidade é uma das causas do modernismo. Por quê? Porque o modernista é alguém que se afasta da doutrina da igreja e vai procurar com curiosidade, entre os hereges, o que eles disseram, o que eles podem ter dito interessante, e de tanto ter essa curiosidade, de conhecer o que escrevem os hereges, e se afeiçoa pelo aquilo que eles escrevem, e começa a abandonar a doutrina da igreja e se criar uma doutrina modernista. Então, nós podemos ver que no mundo de hoje há uma tendência extremamente forte para a qual o celular é uma grande utensílio, né? Porque a pessoa fica, verdade que às vezes está cansado, nem toda distração é pecado, pelo contrário, mas há um desequilíbrio às vezes que faz com que algumas pessoas se distraem muito e não se recolhem. Aí está errado. O domingo é um dia de contemplação. Então, é o dia da gente tirar um tempo, sobretudo para ler, rezar, meditar, fazer como o publicano, que no interior de si mesmo dizia para Deus aquilo que vai lhe merecer ser justificado. Enquanto que o publicano não, a oração dele não é aceita, porque ela é uma oração cheia de orgulho, a começar pelo primeiro grau do orgulho, que São Bernardo diz que é a curiosidade, grande inimiga da alma, grande inimigo de quantos pecados são feitos por causa da curiosidade. Davi, por causa da sua liberdade que ele deu aos olhos, caiu gravemente num pecado de adultério e de assassinato. Começou como? Começou com a liberdade que ele se deu. Se ele tivesse ficado recolhido em Deus, ele não teria caído. Então nós também fujamos dessas diversões que afastam do recolhimento. O esporte, por exemplo, o esporte não é uma coisa ruim. O esporte em si é uma diversão, e ver um jogo não tem nada de mal, mas olha que proporção está tendo o esporte hoje em dia. Vira quase que uma religião. Hoje em dia nós estamos cheios de religiões profanas, por assim dizer, e tudo isso é a morte da alma. Tem pessoas que deixam, com a missa nova, coisa tão complicada, dar um conselho, mas acho que mesmo se houvesse só a missa verdadeira, muitos, às vezes, supõem ou menos, preferem ir no Maracanã do que ir numa missa. Isso aí é a curiosidade de ver um jogo e a falta de recolhimento para estar na contemplação de Deus. Tem gente que vai dizer, não, mas eu não tenho jeito para contemplação. Olha, dá livros que são muito acessíveis. Os livros de Santo Afonso Ligório são muito acessíveis. Ele é um doutor da igreja que tem assim ele se dedicou sobretudo a ajudar, a pregar aos pobres. É a divisa dos redentoristas. Pobres, pessoas mais abandonadas, menos favorecidas, tanto do ponto de vista da fortuna, como das possibilidades de ter acesso a grandes estudos. Depois Santa Teresinha, ela é muito acessível. Quem é que não pode ler o livro de Santa Teresinha? Quem é que não pode tirar algumas resoluções, olhando a sua vida e tentando aplicar a sua própria vida? Então, quanto tempo perdido? Deus nos pedirá conta do tempo perdido? Deus nos pedirá conta mesmo de uma palavra inútil? Então, tenhamos essa preocupação, porque entre esses dois homens, né, um fariseu e um publicano,
O publicano estava recolhido. O publicano subiu ao templo para rezar. Ele foi realmente com uma intenção, com uma preocupação interior, que era obter de Deus, pedir a Deus o seu perdão. E Deus se agrada muito em perdoar. Deus quer perdoar. A coleta de hoje, que é extraordinária de doutrina muito consolante para nós, ela nos diz o seguinte: ó Deus, que manifestais a vossa onipotência, antes de tudo, ou seja, sobretudo, compadecendo-vos e perdoando. Impressionante. Deus, que manifestais a vossa onipotência, sobretudo, compadecendo-vos e perdoando. Agostinho se pergunta: o que é maior, criar o céu e a terra ou perdoar um pecador? Ele diz: decida quem puder, mas aquilo no qual for necessário maior misericórdia é a conversão do pecador. Então, o publicano vai com essa intenção. Ele vai para procurar essa confiança, para obter de Deus o seu perdão. Então, ele está recolhido. Ele está pensando em coisas que Santo Agostinho diz, que é maior, criar o céu e a terra ou converter um pecador. Ele está preocupado com essa graça de Deus. Logo, ele está bem no coração de Deus. Ele está bem na vida espiritual. Ele está bem na vida interior. Ele está preocupado com isso. E por isso ele vai com essa atenção e com essa humildade também, que vai fazer que no final ele voltará para sua casa justificado, enquanto que o fariseu não. Então, é uma maneira de rezar que não agrada a Deus. É a maneira do fariseu. Primeiro ponto, né, como já estamos falando, é que o fariseu, ele é curioso. Ele é curioso. Ele não é um homem recolhido. Ele não é um homem interior. É um homem exterior. Esaú era um homem exterior. Ele não ficava em casa e ficava sempre caçando. Não que caçando fosse o mal, mas São Luís de Maria Grande Montfort aplica o fato de ele estar fora para mostrar o que ele está sempre ocupado nas coisas exteriores. Enquanto que Jacó era um homem interior, era um homem que ficava em casa, que escutava sua mãe, e sua mãe era a imagem de Nossa Senhora. Então, eis aí, o curioso, ele está sempre rodando. Se ele não está rodando pelo fato de estar, de fato, andando por aí afora, a cabeça dele não se recolhe. Ele pensa em coisas que são da vida interior. Vamos dizer que há em nós dois homens. Um homem que é interior e um outro homem que é exterior. E se nós não tomarmos cuidado, o homem exterior domina a nossa vida. E nós seremos pessoas que vão perder o tempo que eles passaram aqui na Terra, em vez de trabalharem para a eternidade, terão trabalhado para o mundo, para aparecer para o mundo, para, como é hoje, quase a ambição da maioria das pessoas. Sempre foi assim, a maioria sempre procurou mais a glória externa do que a vida interior. Então não sejamos como esses homens, peçamos humildemente a Deus, porque nós também, quantas vezes nós nos deixamos levar pelo homem exterior. Então batamos no nosso peito e digamos: Senhor, tem de piedade de mim, pobre pecador, pobre pecador. E procuremos ter na nossa vida um pouco mais de vida contemplativa, lendo, aproveitando o domingo, sobretudo, para ler, para rezar. Né? Quem puder deve vir vindo a vésperas, ficando para a bênção do Santíssimo. Mas não é só esses dois momentos. Saibamos ter um momento em casa também, na medida do possível. Né? Quem tem cuidado das crianças é bem difícil. Mas há sempre uma maneira de viver, porque vendo a Deus ninguém peca, diz o adágio, né? Então você pode estar trabalhando e pensando em Deus. Santa Teresinha, tinha perguntado para ela quanto tempo ela achava que tinha ficado sem pensar em Deus. Ela disse: eu penso que eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar em Deus. Então a contemplação dela se combinava com qualquer atividade, né? Porque ela estava rezando, que ela estava pensando em Deus, e que depois de rezar,
não estava mais pensando em Deus. Pensava em Deus o tempo todo. É o que dizia Monsieur Lefebvre, a contemplação deve se exercer também na ação. Uma ação que está sempre impregnada do espírito de fé. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, lembre-se que ela é uma criatura de Deus. Lembre-se que Deus morreu por ela. Lembre-se que você deve ajudá-la a obter a vida eterna. Então você deve rezar por ela. Lembre-se se ela tem uma agulha, alguma coisa, se ela fez alguma coisa que passe por cima disso. Por quê? Porque você terá um olhar de fé. Agora, se a gente não tem esse olhar de fé constante, nossos atos não seguirão a lei de Deus com a perfeição que Deus espera de nós. Então, tenhamos sim como diz o Lefebvre, a contemplação durante a ação. E assim a gente não será curioso, a gente será alguém que vê tudo sob o ângulo da eternidade, vê tudo sob o ângulo de Deus, vê tudo com a luz sobrenatural da fé. Isso nos fará sermos almas interiores. E pensamos sempre em Nossa Senhora, ela que mais do que nenhuma outra pessoa criada, é esse santuário da contemplação, santuário da vida interior. Peçamos a ela nos ensinar a humildade. E São Bernardo diz então que nos graus do orgulho, né, os últimos são a liberdade de pecar. Para Père Emmanuel diz que o demônio, o anticristo, vai de tal maneira se opor à virtude da esperança, vai como que destruir a virtude da esperança, apagar a virtude da esperança na sua própria alma, para ter uma maior liberdade de pecar. Então, combatamos, saibamos que esse mundo moderno vai nessa direção. Queria até dizer uma palavrinha sobre a política. A política de São Pio X diz, muitos procuram o partido da ordem, vãs ilusões. O partido que nós devemos proclamar e procurar é o partido de Deus. Então, a política de hoje, claro, a gente pode votar ali, aqui, para evitar um mal maior, coisa assim, mas está bem consciente. Não tem nenhum partido hoje, talvez na Polônia um pouco, mas, por exemplo, na França, um partido que é contra a imigração, que é um bem ser contra a imigração como está sendo feita, né? Porque a imigração também não é um mal em si, mas digamos, na França, tendo tanta gente muçulmana, e também perguntar por que isso é contra a imigração. A resposta correta seria porque eles são de outra religião, e a França é um país católico, mas a França ainda é católica. Então, o que é exatamente? Pela segurança. Tá bom, é um motivo. Não é um motivo sobrenatural, mas é um motivo. Ainda vai. Mas o partido chamado de ultradireita, né, extrema-direita, que em princípio tem princípios assim, um pouco melhores, né, menos devia ser, né? Pois bem, aquela que é a líder do partido, ela é abortista, chama-se Marine Le Pen. O pai dela era um pouco melhor que ela, penso eu, e ela agora... Então, olha aí, por isso São Pio X diz, vãs ilusões. Eles querem um partido de ordem. O anticristo trará ordem, provavelmente. O anticristo, vencendo os outros, não haverá essas tensões que existem hoje entre países, a guerra da Ucrânia, o poderio da China, tudo isso, nada disso se faz, tanto lá da China como dos Estados Unidos, nada se faz, me parece, né? Em nome de Nosso Senhor. Não, Nosso Senhor está ausente. Por isso, em vão trabalham aqueles que constroem a cidade, diz o Salmo. Se o Senhor não os protege, se o Senhor não se construir fora de Nosso Senhor, vãs esperanças, diz São Pio X. Então, para nós também, não construamos nada fora desse mundo. Esse mundo está esquecido de Deus. Como é que um partido de direita, que a gente sempre fala direita, a gente pensa que é um partido que segue o que é direito, né? Que é reto, né? Então esse partido é abortista. E parece que ela também tem vários gays que estão na sua
trabalhando com ela, né? Então, é isso aí. A gente volta sempre a São Pio X, volta sempre ao que ensina a igreja. Se não for fundado em Nosso Senhor, ele é a pedra fundamental sobre a qual se constrói a sociedade. Fora desse fundamento, vã de esperança, trabalho perdido. Então, continuemos a rezar, não nos entusiasmemos demais quando uma coisa que não é tão ruim acontece, e a gente evita um outro mal, né? Também a gente fica até contente, mas sem ilusões. Conheci um agricultor em Varriçai, chama-se Gabriel Moura, e disse uma vez uma coisa bem interessante. Falou assim, tem um pouco de humor no que ele disse, mas é bem interessante. Dizia, a coisa que me dá mais medo é o entusiasmo. Então, não coloquemos o nosso entusiasmo naquilo que não merece. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes a gente bota o entusiasmo numa coisa que não merece. Quem merece realmente nosso entusiasmo é Nosso Senhor, é Nossa Senhora, é a vida interior, é a Santa Igreja. Isso sim, é a contemplação da verdade. E não nos desgastemos demais com coisas que acabam nos afastando dessa vida interior, e será realmente uma pena. Porque nós temos que nos preparar. Se houver uma perseguição, olha como foram modelos os cristeiros no México. Por que foram modelos? Porque tinham vida interior. Não é que foi o modelo Garcia Moreno? Por que ele foi o modelo? Porque tinha vida interior. Sem vida interior, não. E depois não cabe a gente de botar ordem no mundo. Essa ordem no mundo virá quando a providência quiser. Nosso dever, como dizia Monsenhor Lefebvre, é agir corretamente, deixar o resto nas mãos de Deus. Agir corretamente significa agir humildemente. E depois, São Bernardo, no último grau do orgulho, ele bota o esquecimento de Deus. O mundo de hoje vive cada vez mais no esquecimento de Deus. E discute de tudo, mas se esquece de Deus. E de maneira cada vez mais profunda, infelizmente. Pergunte para quase todos os governantes de hoje onde está a legitimidade do governo, onde está o fundamento do governo, né? Da autoridade, né? Eles dirão, quase todos dirão, é o povo. Não é o povo. Porque o fundamento de toda a autoridade de São Paulo é Deus. Toda autoridade vem de Deus, toda paternidade vem de Deus. Então, o mundo moderno vai assim como... O mundo moderno segue a Revolução Francesa, segue a independência americana, segue os princípios do mundo, que nunca foram tão assim ofensivos, tão presentes e tão quase que universais. Não sei se existe ainda algum país católico, mas às vezes os próprios católicos têm essa mentalidade, que o poder vem do povo. Então tudo isso é um esquecimento de Deus. O último grau, né, do orgulho. A gente esquece de Deus, a gente bota Deus para fora e a gente diz, eu vou resolver a coisa por mim mesmo. Então não façamos isso, peçamos a Deus que ao contrário, a gente tenha a humildade do publicano, que sem levantar os olhos, batia no peito e dizia, meu Deus, tenha piedade de mim, pobre pecador. Dizem que Santa Bernadette, ao morrer, dizia essas palavras, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, tem piedade de mim, pobre pecadora, pobre pecadora. Não sei se foram essas últimas palavras, não sei onde é que eu li isso, mas é bem o feitio da alma dela. Uma grande humildade, e aquele que é humilde será justificado, e quem é justificado terá a vida eterna.